Continuando com a segunda parte do conteúdo de anuidades, temos mais um caso de estudo, quando as anuidades com termos constantes, segundo o modelo básico, mas tem parcelas intermediárias iguais, como pode ser visto nesse diagrama de fluxo de caixa. O objetivo aqui é calcular o valor do principal daqueles dois n-1 termos na data t igual a 0. Para isso, a gente vai traçar uma reta imaginária, paralela ao eixo dos períodos do diagrama de fluxo de caixa, de tal forma que ele corte em duas partes aquele conjunto de termos, tal que os termos que estiverem embaixo da reta imaginária vão ser o menor daqueles dois termos. Então, a estratégia é a seguinte: vamos uniformizar as anuidades. Na hora de fazermos isso, a gente vai ter dois grupos de termos: os termos que estão embaixo da linha imaginária e os termos que estiverem acima daquela reta, tá? Então, para aqueles termos que estiverem embaixo da reta, vamos considerar o caso item A. Tá? Então, dentro desse, a gente tem 2n-1 termos, então a gente precisaria calcular o principal daqueles 2n-1 termos, tá? Então, esse principal a gente vai denotar como um P sub 0 linha, tá? Então, a gente lembrando o conteúdo das duas últimas aulas, o estudo de anuidades no modelo básico, a gente sabe que o principal, o P0 linha, é igual ao valor dos termos vezes o fator valor presente, da taxa e do parâmetro N, o qual representa o número de termos que aparecem nesse diagrama de fluxo de caixa, tá? Agora, após feito isso, a gente agora tem que analisar aqueles termos que estiverem acima da reta, o qual sai o diagrama no item B. Tá? Nesse caso, a gente vai considerar aqueles termos que estão no períodos ímpares, tá? Então, mais uma vez, considerando o segundo caso já estudado, quando a taxa é diferente ao período no qual está no eixo, observe aqui t igual a 1, t igual a 3, t igual a 5, então eles pegam todos os ímpares, Então, a gente tem que utilizar a definição de taxa equivalente. Esse é o segundo caso, analisado no vídeo anterior, tá? Então, mais uma vez, a gente tem que utilizar a definição do cálculo do principal na data t igual a 0. Mas aqui observa que o valor dos termos, do fato que a gente está só considerando um troço, um pedaço daqueles termos r sub 2, tá? Então, a gente considera agora esses termos de valor r sub 2 menos r sub 1, tá certo? Então, a gente pode calcular o P sub 0 2 linhas, Então, tendo o P sub 0 linha e o P sub 0 2 linhas, então, quando a gente somar esses dois valores principais, é que a gente vai ter o valor principal para todos os dois n-1 termos do nosso diagrama de fluxo de caixa inicial. A continuação, o exercício 3, o qual diz assim: Carlos vendeu seu carro em 6 prestações mensais. Tá? As prestações de ordem ímpar, tá? Denotadas de valor R sub 1, cada uma delas tem valor de R$1.000. E as prestações de ordem par, tá? Eu vou denotar de valor R sub 2, elas têm valor igual a R$2.000. Considerando uma taxa de juros de 3% ao mês, tá? Qual é o preço à vista? Qual é o valor do principal na data t igual a 0? Para fazermos esse tipo de problemas, a gente precisa traçar uma reta paralela ao eixo t, de tal forma que corte de uma forma adequada aqueles termos, tá? Então, observa aquela reta de corte. A gente tem dois cenários a analisar. O primeiro cenário, aqueles termos que aparecem embaixo da reta,
né, que são 6 termos, e aqueles outros termos que aparecem acima da reta, que são 3. Tá? Então, aquelas anuidades que estão embaixo da reta, é considerado o passo 1, o qual, né, corresponde a uniformizar as anuidades. Aqui observa que R1 é menor a R2. Tá? Essa é uma forma adequada aqui de fazer aquele corte. Então, mais uma vez, observa-se 6 prestações de valor R/1. Aquelas prestações estão no modelo básico, elas são constantes de valor R/1, elas são periódicas, né? Mensais, elas são imediatas. Tá? Então, a gente vai lembrar a fórmula do valor principal para aquelas 6 anuidades. Tá? E a gente vai denotar aqui como P sub 0', tá? O qual, pela aula já estudada no modelo básico de anuidades, tá? A gente sabe que ele é igual ao valor da prestação, né, de R/1 vezes o fator valor presente, né, de taxa 3% e da quantidade de termos que representa, que é 6, né? Então 6 termos, né, de valor R/1 no modelo básico, tá? Então, lembrando, se a gente lembra também o fator valor presente, né, dos parâmetros I e N, ele é igual a 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Tá certo? Então, é essa a fórmula que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então, fazendo aqui as contas, R/1, a gente sabe que é de valor 1000 vezes, e utilizando uma calculadora, você pode verificar, né, que ela é dada por 5,41719. Tá? Então, quando a gente multiplicar por valor de R$1.000, a gente vai ter 5.417,19 reais, tá bom? Então, esse é o valor, né, do principal daquelas 6 prestações, tá? Então, tá faltando, né, a análise daqueles outros termos que estão acima do corte, né? Então, esse é o estudo para o segundo passo. Vamos aqui colocar o passo 2. Observa aqueles termos, né, que aqueles pedaços dos termos R/2, né? Aquele troço que está acima da reta de corte, né? Então, a gente observa que esse R/1 barra não é nada mais e nada menos ao valor do termo total, que é R/2, menos, né, a parte que já foi considerada, né, no passo 1, que aquela parte é valor R/1. Lembra aqui que a gente está trabalhando com uma taxa de 3% ao mês. Observa que o período do diagrama de fluxo de caixa está em bimestre. Então, temos ainda que uniformizar esse. Porque, mais uma vez, aqui a gente tem uma taxa mensal e o período, né, está sendo feito ao bimestre. Então, temos que lembrar do conceito de taxa equivalente. A gente está querendo, na verdade, uma taxa bimestral que seja equivalente ao 3% ao mês. Calculando, tá? Calculando a taxa equivalente. Então, a gente sabe, né, pela fórmula, que 1 mais a taxa bimestral, tá, é igual a 1 mais a taxa mensal. O bimestre tem quantos meses? Tem 2, então eu vou colocar aqui 2, tá bom? Então, 1 mais 0,03, né, ao quadrado menos 1. Então, fazendo as contas aqui na calculadora, você pode verificar que ele é 0,0609. Tá certo? Tá? Essa taxa de 6,09
ao bimestre é equivalente ao 3% ao mês. No diagrama de fluxo de caixa, para esses termos, R-1 barra, a gente ainda precisa analisar o valor principal daqueles 3 termos, tá certo? Então, eu vou chamar aqui ele de P0 barra, tá? Ele representa o principal dos 3 termos de valor R-1 barra, tá? Então, precisa se calcular o principal desses termos, né? Então, observa que ele, como está no diagrama de fluxo de caixa, esses 3 termos estão vistos no modelo básico, né? Elas são de valor constante, são periódicas, tá? Elas são imediatas. Então, a gente pode utilizar aqui a fórmula que já foi estudada para achar o principal de anuidades. O principal é igual aos valores dos termos, que é R-1 barra vezes o valor presente da taxa equivalente bimestral, 6,09, né? Agora está faltando quantos termos estão aparecendo aqui. Vou colocar 3 termos aqui, tá certo? Agora, né? A gente sabe que aquele R-1 barra é igual a R$1.000 vezes o valor presente de 6,09% e 3. Você vai conferir que ele é 2,66857. Então, portanto, a gente tem que o P0 barra, ele é igual a 2.668,57. Tá bom? Então, a gente precisa calcular o valor total do principal. Vamos calcular o valor principal no T igual a 0, tá? Quer dizer, o P0, tá? Mas ele é igual à soma do valor principal achado no passo 1, que é igual a P0', mais o principal daqueles 3 termos que foram analisados no passo 2, tá? Que ele é igual P0 barra, tá certo? Então, P0 né? Pelos nossos dados, nós temos que é 5.417,19, mais o principal daqueles do passo 2, 2.668,57, tá? Então, logo, a gente tem o principal total, o valor atual na data T igual a 0 daqueles 6 termos totais, é igual a 8.000, né, 85,76, tá? Esse é o valor do preço à vista daquelas 6 prestações